Boa noite, eu que agradeço, Daniela, estar participando dessa semana incrível, com profissionais incríveis. Então, eu agradeço a oportunidade e eu vou começar, gente, compartilhando aqui a minha apresentação, que eu vou estar fazendo aí sobre as habilidades do futuro. Eu sou apaixonada por esse assunto, ainda mais que envolve tecnologia, tenho um DA de tecnologia, eu gosto muito. Então, vamos nessa? Eu vou compartilhar aqui. Deixa eu... Tá aí, né? Tá habilitada já, né? Tá habilitado já. Isso. Vamos lá. Então, Dani, eu queria que você me falasse só se está vendo a tela cheia da minha apresentação. Sim. Tá ótima. Tá. Certinho. Ok, então. Então, vamos começar a primeira semana do Profissional do Futuro, explorando as habilidades do futuro, tá? Então, eu sou a Irani Dutra e eu vou falar um pouquinho. Bom, primeira coisa, eu gostaria de parabenizar vocês, de estarem assistindo, talvez estejam assistindo num outro momento que não seja esse da nossa gravação, mas sejam bem-vindos, parabéns por vocês estarem aqui. E eu gosto sempre de falar, né? A tela ali é como se você estivesse entrando num mar. E aqui, vamos falar um pouquinho, estamos dentro de um oceano profundo, e eu gostaria de agradecer a oportunidade, a Dani, que é uma pessoa especial, muito bacana, e exatamente há 2 anos atrás, em 2018, eu conheci a Dani num Master Coach de carreira, e eu vi que ela levou os jogos, fez uma palestra, foi incrível, e aí depois eu fiquei apaixonada, acabei fazendo a formação também com ela das metodologias ativas, tá? E eu gostaria de deixar aqui uma frase que eu gosto muito, que ela fala assim, que o que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano, mas o que seria um oceano se não infinitas gotas? Essa é uma frase do Isaac Newton, né? Eu gosto muito de falar, então aqui eu sou como uma gota no oceano, mas eu quero passar um pouquinho do conhecimento que eu tenho, tá? Então, rapidamente aqui, eu sou engenheira civil, trabalhei por mais de 33 anos na engenharia, e depois que numa crise, eu acabei saindo, resolvi me reinventar, me encontrei no coaching, então fiz Master Coach de carreira, e aí me especializei em metodologias ativas, hoje eu sou líder da Rede Mulheres que Decidem e coordenadora da Agência de Desenvolvimento de Jundiaí e Região. E a minha missão é ajudar pessoas a fazer escolhas profissionais mais assertivas e inteligentes e se realizarem aquilo que elas realmente têm paixão por fazer. Só uma coisinha, vocês estão vendo a minha tela cheia, né? Minha apresentação, e agora nós vamos começar mesmo com a nossa apresentação, que eu vou só diminuir um pouquinho aqui. Explorando as habilidades do futuro. Vocês estão vendo o slide? Explorando as habilidades do futuro? Sim. Certo? Então, vamos lá, gente. Esse é um assunto que eu gosto muito. E, primeiro, nós precisamos falar um pouquinho do futuro do trabalho, né? O futuro do trabalho, nós sabemos aí que nós temos essa tendência, né, da tecnologia muito forte, né? Relacionada à quarta revolução industrial ou indústria 4.0, e isso daí modifica muito tudo aquilo que nós estamos fazendo, né? A tecnologia tem crescido num ritmo exponencial e tem afetado todas as áreas, né? Então, as áreas assim que a gente vê que são afetadas, tem afetado, são tendências e tecnologias disruptivas que mudam a nossa maneira de trabalhar. Então, nisso nós temos, o que envolve o futuro do trabalho? Inteligência artificial, internet das coisas, nanotecnologia, realidade aumentada, biotecnologia, veículos autônomos, automação em processos robóticos, blockchain, computação na nuvem, aprendizado de máquina, o machine learning, big data e analítica. E devido à explosão disso daí, né, a tecnologia cada vez mais assim intensa em todas as áreas, nós precisamos desenvolver novas habilidades, né? E isso vai interferir também nos empregos, né? Alguns empregos vão deixar de existir e outros vão ser criados, né? Então, quem lembra da Kodak, que tinha muitos funcionários, né, e não existe mais, a Blockbuster, né,
que tinha a Kodak foi substituída, né, por as câmeras digitais, a Blockbuster, né, pelo Netflix, e quantas outras tecnologias disruptivas apareceram, né? E nós precisamos desenvolver outras habilidades para a gente conseguir progredir nesse mercado, né, nesse contexto aí de muitos novos desafios, né? Então, eu gostaria de colocar aqui um videozinho, vamos ver, opa, se ele entra aqui. E ele vai falar um pouquinho da revolução industrial da indústria 4.0. E aí fica essa questão, né? Quais são as habilidades que você precisa desenvolver no mundo de constantes mudanças, né? Eu vejo muitas pessoas que falam assim, Irani, eu detesto tecnologia, eu não gosto de tecnologia, mas eu tenho certeza que a tecnologia, ela facilita muitas coisas na nossa vida, né? Então, por exemplo, antigamente a gente ia em fila de banco, quantas horas a gente gastava em fila de banco, e hoje praticamente todas as operações você pode fazer na palma da mão com o teu celular, né? Você pode abrir conta digital, né? Nesses bancos digitais, só no seu celular. Então, você não precisa nem ir na agência, não tem mais taxas, né? Então, tenho certeza que muitas coisas mudaram e mudaram para melhor, as coisas têm sido simplificadas, né? Mas, para isso, a gente tem que desenvolver algumas habilidades, né? E fica essa pergunta, você sabe quais são as habilidades que você precisa desenvolver neste mundo que tem constantes mudanças? E aí, gostaria também de falar um pouquinho da tendência que você precisa saber do futuro do trabalho, né? No futuro do trabalho, as tendências é que as tecnologias para os diversos ramos, elas vão ser diferentes para de mais indústrias. Por exemplo, nos serviços financeiros e nos investimentos, vão ser utilizados robôs humanoides, no automotivo, robôs estacionários, na indústria de óleo e gás, robôs aéreos e submersos, e no automotivo, robôs terrestres e não humanos. Muita coisa vai ser substituída. E então a gente precisa saber dessas tendências, né? A internet vai ter que ser cada vez melhor. Nós estamos vivendo isso, né? Nesse momento que muita gente teve que usar a internet, a gente sente assim essa dificuldade também em alguns acessos, né? Então precisamos melhorar bastante isso. Então vocês viram aí a inteligência artificial, Big Data, a tecnologia em nuvem vão liderar toda essa tendência. Uma outra coisa devido a essas disrupções tecnológicas, o saldo o saldo vai ser positivo, o saldo de empregos vai ser positivo. O que acontece? É visível isso, que vários empregos, várias profissões vão deixar de existir,
mas muitas outras vão potencializar muito, vão aumentar e novas profissões vão existir, né? Então, a previsão do Fórum Econômico Mundial é que a gente vai ter um saldo positivo de profissões, só que as pessoas vão ter que se adaptar a essas novas funções. Então, por exemplo, hoje no Brasil, aqui em São Paulo, pelo menos, nós temos ali no bairro de Moema, uma loja da Zait que ela é totalmente sem nenhum colaborador, não tem nenhum atendente naquela loja. Você vai lá e faz a sua compra no estilo do Amazon Go. E isso é uma tendência que vai permear para muitos outros negócios. Todas aquelas funções que são repetitivas, né, e que podem ser ensinadas para uma máquina, elas vão ser substituídas, então nós precisamos ficar atentos para isso. Então, ocupações em crescimento, né, que analise, cientista de dados, especialistas em inteligência artificial, especialistas em Big Data, vão estar em alta, tá? Outra coisa também importante, a taxa de automação está aumentando e está aumentando rapidamente, tá? Então, no relatório também do Fórum Econômico Mundial, em 2022, 42% vai ser a proporção de máquinas substituindo pessoas. E em 2025 já pula para 52%. Então, rapidamente, essa taxa de automação está aumentando. E as novas tarefas no trabalho vão demandar novas habilidades. E uma das habilidades que a gente pode ver que são algumas skills em crescimento, pensamento analítico, inovação, aprendizagem ativa, estratégias de aprendizagem, criatividade, originalidade, iniciativa, design e programação de tecnologia, pensamento crítico e análise, liderança e influência social, inteligência emocional. Inteligência emocional é uma coisa assim, muito importante também, raciocínio, solução de problemas, ideação, análise e avaliação de sistemas. Então, essas novas tarefas vão demandar novas habilidades. E aquele negócio dos empregos também de longa duração, eles não vão ter mais, né? Por exemplo, eu trabalhava assim, né? Cheguei a trabalhar em 15 anos numa empresa, meu chefe trabalhou 35 anos na mesma empresa, e essa tendência não vai existir mais. Então, os jovens aí vão passar por várias carreiras, então tem que estar preparado. E quais são as habilidades que precisam ser desenvolvidas, né? E também agora, antes você fazia uma faculdade ou tinha um MBA e isso era o suficiente, mas isso agora não é mais. O aprendizado contínuo é muito importante, então sempre vamos ter que estar aprendendo coisas novas, né? E uma coisa também importante, a tendência agora do home office tem aumentado bastante, né? Então, até, inclusive, tem empresas que até 2021 elas vão continuar no esquema de home office, né? Muitas estão mudando. Será que vale a pena manter o presencial, o home office? Vai ser um esquema híbrido, né? Como que vai ser essa tendência do futuro? E nós precisamos nos adaptar a várias coisas, né? Ter uma proatividade, uma adaptabilidade, uma flexibilidade para esse novo mundo que está aparecendo, né? E importante também é saber para as pessoas que estão se candidatando, né, que as entrevistas cada vez mais online, né, não está tendo presenciais, e os profissionais vão ser muito mais, vamos dizer, a competitividade para pegar os melhores profissionais vai aumentar. Por quê? Hoje você não vai estar mais limitado a um colaborador, ou uma pessoa que você queira contratar, assim, próximo da sua localização. Essa pessoa pode estar em São Paulo, pode estar no Recife, pode estar no Chile, pode estar na China. As empresas vão querer sempre os melhores talentos. Então, quais são as habilidades desses melhores talentos? Então, vai aumentar bem essa competitividade, porque as empresas vão querer os melhores, né? E aqui vou só passar assim um resumo dessas 5 tendências, tá? Numa forma assim de um vídeo. Vamos lá.
Então, uma das coisas importantes é que as soft skills, né, as habilidades socioemocionais vão ser cada vez mais importantes. Mas eu não poderia falar da indústria 4.0 sem citar o Muvuca, o mundo Muvuca. Na verdade, tudo começa assim como o mundo VUCA, né? Até quando eu falo Muvuca, eu falo assim, estamos no mundo Muvuca, tem pessoas que escarnecem e falam assim, Muvuca dá aquela... Eu estou aqui em São Paulo, né? Aquela lembrança, né? Daquela muvuca de pessoas na 25 de março, mas não é nada disso, né? É um conceito muito maior. Então, o que é esse mundo? Vamos iniciar pelo VUCA, né? O V de volátil, tudo muda rapidamente, precisamos reagir rápido às mudanças. O U é de um incerto, né? A única certeza que temos é não ter certeza de nada. Então, se você pensa que tem certeza de alguma coisa, pode ter, né? Você não temos certeza de nada. O mundo é complexo, as soluções de problemas é mais complexa e as realidades são difíceis de interpretar. E ambiguidade, né? O A de ambiguidade. O que é bom hoje pode não ser bom amanhã. E só que aí eles acrescentaram duas letrinhas, né? Nesse do Muvuca, que na verdade ele o significado, né, um acrônimo do inglês, né, o M de meaningful, tudo que nós fazemos precisa ter sentido, propósito ou significado, né? Então, aquele questionamento, por que eu faço o que faço? Por que eu estou fazendo isso? Qual o propósito disso que eu estou fazendo, né? E o outro U, né, é o de universal. Sempre precisamos analisar o impacto das nossas decisões. O que se faz aqui pode repercutir muito além do nosso quadrado. Ou seja, esse negócio mesmo que nós vimos, né? Por exemplo, da China, é uma coisa que acabou afetando universalmente. Então, nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós vamos fazer. Então, temos que ter esse conceito do Muvuca muito claro, que está relacionado à indústria 4.0. Tá? E aí, quais são as habilidades exigidas para o profissional do futuro? Aqui eu trouxe um amigo que ele é diretor da Imeris, ali, ele está até no LinkedIn, o Alessandro Ferraro, ele é engenheiro químico, e ele é diretor ali na Imeris, que é uma indústria de cerâmica, tá? Eu tive a oportunidade, o ano passado, após um processo de coaching com um rapaz do ensino médio, ele escolheu engenharia química, e como o engenheiro Alessandro Ferrari também é químico, coloquei ele em contato. E ele vai falar um pouquinho como um CEO, né, como um diretor, por que é importante as habilidades? O que é mais importante hoje, as habilidades técnicas ou as habilidades comportamentais? Não vou falar antigamente, que parece muito longe, mas antes, há poucos anos atrás, se valorizava muito o profissional pelos seus hard skills. Sabe o que significa isso? Hard skills? Hard skills seriam as habilidades técnicas. Se você conhece muito IT, se você é um químico que conhece a molécula, se você é um cientista, se você é um especialista, se valorizava muito o hard skill. Hoje mudou. Hoje é mais importante soft skills. O que é soft skills? Qualidade de inteligência emocional do profissional. Porque não adianta você ser um mestre da química molecular, mas você não tem capacidade de dividir com o teu semelhante o que você pensa. Você não consegue se relacionar, você não é um ser sociável, você não trabalha em equipe, você não respeita os teus amigos de trabalho. Esses profissionais perderam espaço. Então hoje, é por isso que existe a pessoa do coach. O que faz o coach? O coach ajuda uma pessoa a conhecer como ela é, entender quais são as suas habilidades e seu nível de inteligência emocional. Você me entendeu? Não entendi. Isso hoje é mais importante do que o hard skill. Entendeu? Eu já vi muita gente que era o cara de 10 em todas as provas, primeiro da classe, o cara era o mestre. O cara não tem espaço no mercado porque ele não consegue se relacionar com outras pessoas. Isso me dá um pouco de medo pelo Gustavo. É isso que eu ia falar. Eu tenho um amigo que ele é tipo super crânio. Então, o que é mais importante, né? Os hard skills ou soft skills, né? Os hard skills, então, eu gostaria de fazer uma comparação aqui. Se a gente fosse colocar
uma consideração assim de um iceberg. Os hard skills é aquilo que está na superfície, aquilo que você consegue mostrar, aquilo que você consegue provar, aquilo que você são aquelas informações, por exemplo, que você que é um profissional que está no seu LinkedIn. Quais são as suas habilidades técnicas, né? Qual o seu coeficiente de QI, a sua formação, a sua qualificação, os treinamentos que você fez, todas as capacitações, a tua experiência profissional, as suas conquistas e idiomas, tudo isso você pode comprovar através de um certificado, através de alguma coisa, e está no seu currículo, e está no seu perfil do LinkedIn. E esse daí são os hard skills. Mas ele é só a pontinha do iceberg, né? As soft skills são aquelas habilidades, né, que são as habilidades socioemocionais que têm a ver com o coeficiente emocional, que são as interpessoais, o teu estilo de comunicação, o teu trabalho em equipe, as habilidades sociais, o seu comportamento, a sua capacidade de adquirir, reter, organizar e aplicar a informação, as suas atitudes, a motivação, integridade, persistência, consciência de segurança, fidelidade, comprometimento. Então, são aquelas habilidades que são difíceis de você fazer. Quando você vai, assim, fazer uma entrevista, alguma coisa, falar quem é você, você normalmente fala sobre o seu QI, que são aquelas que estão na superfície. E dificilmente você vai falar sobre as suas habilidades comportamentais, né? Então, essas habilidades são difíceis de medir. Né? São habilidades que alguns falam que está relacionado às características, mas, na verdade, essas habilidades são aquela de você também tomar consciência de quem é você, né? Do autoconhecimento, saber quem é você e como você se comporta em determinadas situações, tá? E hoje o que acontece? Nesse iceberg, aquilo que você está na superfície, que você vê, representa 15% apenas, né, no iceberg, e o resto representa 85%. Então, por isso que se fala, hoje, as pessoas que vão fazer as contratações, elas olham, elas querem mais saber sobre as qualidades socioemocionais. Tá? Dos soft skills. Inclusive, tem empresas que têm os testes cegos, que eles não querem saber sobre as suas habilidades técnicas, né? Não quer saber idade, sexo, nada disso. Eles querem saber quem é você. E aí, você sabe responder quem é você sem dizer o que está no seu LinkedIn ou sem dizer o que está no seu currículo, porque se você vai para uma entrevista, você já tem essas informações no seu currículo. Então, quem é você? E por isso que hoje, que se contrata, né, pelo QI, normalmente se contrata pelo QI, pelo currículo, pelo que está no LinkedIn, e se demite pelo comportamento, né? E o comportamento é uma coisa muito importante, e não adianta simplesmente, você não consegue mentir numa entrevista, né? Porque aquilo não se sustenta, um comportamento não se sustenta. Então, por isso que é importante você olhar, por exemplo, para coloca o seu nome lá no Google e ver o que o Google mostra, né? Porque é isso que os recrutadores vão ver. O que está nas suas redes sociais, né? Fala muito, tudo aquilo que você posta, que você curte, que você comenta e compartilha, diz muito sobre quem você é. Então, se você olhasse friamente, ou se uma pessoa olhasse friamente para as suas redes sociais, o que ela poderia falar a seu respeito, quais são os seus comportamentos, né? Então, isso tem que levar muito em consideração, tá? E hoje, 92% dos gestores contratantes consideram soft skills tão ou mais importantes do que as hard skills. Importante é ter esses dados aí em consideração, tá? E eu vou passar aqui também um videozinho rapidinho sobre um estudo que o LinkedIn fez em janeiro de 2019 sobre as habilidades mais importantes para você estar vencendo, tanto hard skills como soft skills.
Ok, então, dessas habilidades aí, só um resumo aqui, ele está falando, né, desse relatório do LinkedIn, sobre os soft skills, os 5 top, né, a criatividade, persuasão, colaboração, adaptabilidade, gestão do tempo, e nos hard skills, computação na nuvem, inteligência artificial, raciocínio analítico, gestão de pessoas e experiência do usuário. Tá? E hoje, assim, as soft skills também bem valorizadas, vou falar aqui algumas, né? Em relação, por exemplo, a autogerenciamento, né? É importante você ter autoconsciência, você saber das suas emoções, saber quem você é a regulação da emoção, autoconfiança, mentalidade de crescimento, eu vou explicar aqui um pouquinho na frente sobre a mentalidade de crescimento, gerenciamento do estresse, habilidade de perdoar, paciência, resiliência, perseverança, perceptividade e as interpessoais, comunicação, trabalho em equipe, gerenciamento de reuniões, mentoria, coaching, facilitação, apresentação, relacionamento, vendas, gestão de pessoas, liderança e lidar também com situações difíceis, lidar com pessoas difíceis, lidar com política, fazer networking, influência, persuasão, são coisas importantes que a gente precisa desenvolver. E aí eu pergunto, como estão essas habilidades? Como desenvolvê-las? Na verdade, não é uma coisa fácil de se desenvolver, mas como fazer isso? Quando a gente tem, então, aqui, mostrando, então, um pouco dessas habilidades, né? Hoje, nós temos tudo, assim, praticamente em aplicativos no celular, e tudo isso é para trazer uma experiência ao cliente. Então, o teu projeto, o teu negócio, ele consegue estar num celular. Hoje, tudo que você faz, você tem que pensar que ele tem que ser responsível, né? Tanto estar numa plataforma ou em outra, e como que você pode promover uma experiência do usuário, né? Então, o que é a experiência do usuário, que tem essa sigla, né? User Experience, UX, ou o CX, né? Que é o Client Experience. É a forma como que você sente o mundo, é a forma como você experiencia a sua vida, é a forma como você experiencia um serviço, um aplicativo, um sistema de computador. Ou seja, hoje o mais importante é você pensar, né, em habilidades humanas e como que você pode propiciar uma experiência espetacular para o seu cliente, tá? E uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer, que já falei um pouquinho, é o aprendizado contínuo, né? O lifelong learning. Tá? Então, vai muito além daquela só você está fazendo faculdade, o MBA, o lifelong learning, você acabou, entenda que você vai ter um aprendizado até o final da tua vida, muito importante. E uma frase que eu gosto muito também do Alvin Toffler, essa aqui: os analfabetos do século XXI não são aqueles que não sabem ler ou escrever, mas são aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender. Tem coisas que nesse mundo hoje nós temos que ser disruptivos, né? Ou seja, romper padrões, então muitas vezes é necessário desaprender e reaprender, tá? E quais são as habilidades necessárias para prosperar nessa indústria, né? Que saiu também pelo relatório do Fórum Econômico Mundial. Quais são as 10? Vou pôr aqui também. Então, as habilidades para você prosperar
né, nessa indústria, né, no 4.0, são essas habilidades, né, que foram listadas do Fórum Mundial. Então, resolução de problemas complexos, que é a habilidade de ver relações entre indústrias e criar soluções criativas para problemas que ainda estão por aparecer. É uma obrigação para acompanhar as máquinas de inteligência artificial. Ter pensamento crítico. Pessoas podem transformar dados em interpretações perspicazes serão procuradas devido à complexibilidade e interconectividade de vários campos, como ciência da computação, engenharia e biologia. A criatividade é a qualidade da aleatoriedade, a capacidade de criar algo inusitado, algo diferente, a partir de ideias, é uma habilidade que valerá a pena agora e no futuro. Liderança e gestão de pessoas, né? Os robôs podem adquirir qualidades analíticas e matemáticas, mas não podem substituir os humanos nas funções de liderança e gestão que exigem habilidades de pessoas, né? Habilidades essencialmente humanas. Né? Trabalho em equipe, as habilidades eficazes de comunicação e colaboração em equipe seriam uma das principais demandas dos candidatos a emprego em qualquer setor. Inteligência emocional, qualidade relacionada à inteligência emocional como a empatia, a curiosidade, serão um grande fator em consideração na contratação de gerentes do futuro. Julgamento e tomada de decisão, a capacidade de condensar grande quantidade de dados com a ajuda da análise de dados, interpretações perspicazes e decisões medidas, é uma habilidade que será muito útil na era da informação. Então, aí você vê né, os big data e as pessoas analíticas, né, que precisam interpretar essas informações. Orientação a serviços, as pessoas sabem a importância de oferecer valor aos clientes na forma de serviços e assistência e estarão em demanda, pois as empresas desejam fornecer soluções para os problemas da sociedade. Negociação, capacidade de negociar com empresas e indivíduos para chegar a uma situação em que todos saem ganhando, é uma habilidade necessária para sobreviver nas indústrias afetadas. E a flexibilidade cognitiva, a capacidade de se manter atualizado e flexível, e ser flexível para aprender informações novas em diversas áreas. Tá? E aí, falando um pouquinho de inteligência emocional, né? Na verdade, inteligência emocional é a arte de conectar consigo e com as pessoas de forma harmoniosa e apropriada para enfrentar e superar os desafios diários. E como que a gente pode interpretar isso, né? Quais são, dependendo da situação que você tem, qual é a sua reação, né? E normalmente você precisa ter um controle emocional, porque muitas vezes as nossas reações estão lá no automático, né? É aquilo que é coisas incontroláveis, né? Então, você sabe discernir o porquê você está fazendo, por que você está tendo uma reação, né? E aí os domínios da inteligência emocional, né? Tudo começa pelo autoconhecimento, e o autoconhecimento ele vai dar abertura para as outras áreas, a autogestão, teu controle emocional, orientação de conquista, panorama positivo, adaptabilidade, consciência social, a empatia, a consciência organizacional e a gestão de relacionamentos, né? Influência, coach, mentoria, administração de conflitos, trabalho em equipe e liderança inspirativa. Tá? Então, é importante desenvolver a inteligência emocional, mas como nós vamos desenvolver isso? Né? O autoconhecimento abre portas para desenvolver o maior nível de inteligência emocional. Então, o autoconhecimento é a base de tudo, é o que inicia todo o processo, né? Então, o autoconhecimento traz uma conscientização de quem sou eu, né? de por que eu reajo da forma que eu reajo, quais são os meus comportamentos. Então, é fundamental o autoconhecimento em qualquer área. Opa, deixa eu voltar aqui um pouquinho. E eu vou falar um pouquinho sobre mindset, né? Que é a mentalidade. Tinha falado ali atrás sobre a mentalidade de crescimento, né? E o que é essa mentalidade? Vamos falar, então, a diferença aqui do mindset fixo e o mindset de crescimento. O mindset fixo é uma pessoa como se ela tivesse um cadeado na cabeça. É bem isso daqui, essa figura mostra exatamente. Ela tem dificuldade para se adaptar a novidades e inovações. É uma pessoa que ela é paralisada, ela evita desafios, fica na defensiva, desiste facilmente, o esforço é algo infrutífero, ela ignora feedback e o sucesso dos outros representa uma ameaça, tá?
E as pessoas, ela está conectada também com a escassez, tá? Normalmente está relacionada a crenças e a coisas que vêm do passado, né? Coisas que foram impressas. E o mindset de crescimento. O mindset de crescimento, ele representa uma aprendizagem intensa. Olha, é aquela pessoa que fala assim, olha, eu tentei, errei, não foi dessa vez, vou tentar novamente, né? Ainda não foi dessa vez. Então, ele tem a ideia, ainda não foi dessa vez. É uma pessoa criativa, abraça desafios, persiste nas dificuldades. O esforço é um caminho para a excelência. Ele aprende com a crítica, com o feedback, e o sucesso dos outros é inspiração. Então, é bem esse desenho aqui todo colorido, né? Alguma coisa assim, criativa, e que a pessoa está né, desenvolvendo, né? Quando tem esse mindset de crescimento. E a pessoa, deixa eu ver aqui. E quando você faz uma comparação, né? Às vezes a pessoa fala assim, virou a chave, né? E essa virada de chave, como a gente fala, é bem o que está falando nessa figura. É como se você pegasse uma pessoa que tem um cadeado na cabeça, que não consegue ver outras coisas, não consegue ampliar a sua criatividade. É como se ela virasse a chave e abrisse para um mindset de crescimento. E eu gosto muito também para uma frase do Albert Einstein que fala assim, uma mente que se abre a uma nova ideia jamais se voltará ao seu tamanho original. E voltando aqui um pouquinho nesse desenho, né, imagine essa pessoa que tem um mindset de crescimento, né, com todas essas coloridas, vamos dizer, essas peças, né? Ela jamais consegue voltar tudo e ser fechado, né? Então, por isso que tem essa frase, né? Uma mente que se abre a nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. E aí, diante desses desafios, dessas habilidades, desse mundo, né? A ideia é como eu posso, como eu procuro projetos para contribuir, né? Isso significa uma mentalidade de crescimento, né? E que, em vez de você falar assim, como procuro empregos para trabalhar, cada vez menos nós vamos ter empregos, né? Então, aquele negócio da segurança, de ser um CLT, ou de, né? Cada vez menos esses empregos vão dar vazão ao empreendedorismo, a outros projetos. Então, as pessoas precisam se preparar. E sempre com essa pergunta, como eu procuro projetos para contribuir, em vez de como eu procuro empregos para trabalhar, né? E aí, como desenvolver minhas habilidades para ser um profissional de sucesso no futuro? Como eu posso desenvolver essas habilidades? Então, eu gostaria, né, de falar que nós temos aqui a Jornada da Descoberta. A Dani é idealizadora desse Jogo da Descoberta. Esse Jogo da Descoberta, ela tem tanto o jogo das habilidades quanto o perfil comportamental. E através desses jogos, nós descobrimos o perfil comportamental, descobrimos quais são as habilidades, e é um processo, né, que inicia o autoconhecimento, e que aí você vai poder ter consciência. Eu tenho essas habilidades, eu tenho essas dificuldades, eu tenho esses pontos fortes, mas eu posso melhorar através de tomada da consciência, porque aquilo que não é identificado não pode ser mudado. Então é isso, gente. Eu gostaria de dizer também, deixei aí o meu selinho, que eu sou facilitadora da jornada, né, do Jogo da Descoberta, tanto as habilidades e perfil comportamental. E agradecer a Dani, né, por essa oportunidade incrível, e deixar os meus contatos. Oportunamente, eu quero ser a facilitadora que proporciona uma descoberta na sua vida, né? Uma jornada da descoberta através do autoconhecimento, e com esse jogo incrível, que a Dani, inclusive, ela não falou aí, né? Mas ela é uma dentista, né? Que mudou. Eu também sou engenheira, que me reinventei, e eu estou muito feliz aí de estar nessa jornada junto com vocês e de ser uma facilitadora também do Jogo da Descoberta. Tá? Deixo aqui os meus contatos e fico à disposição para quem tiver dúvidas. Acho que eu falei tudo no tempo, foi meio corrido, mas acho que deu, né, Dani? Nossa, Irani, foi ótima, adorei, tá de parabéns, slides lindos, canal diferenciado aí nesse mundo muvuca, né? Que você bem colocou.
Aham. Então é isso, parabéns, viu? Eu vou dar um stop Compartilha a share tela aqui. e agora para a gente tirar uma fotinha aí, o pessoal que está aí presente. Tem alguém que pode abrir mais a câmera aí? Patrícia, Agnes, William, a Lucy, Oi, Lucinéia! Estamos Tudo aí. bem? Feliz aqui. Uau, a Lucinéia está na praia, né? É delícia, hein, Lucy? Tá bom, Ai, Agnes, ok, sem Agnes, problema. ok. Vamos bater só a gente aqui, então.